Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu vou falar um pouquinho do Zenfone Selfie. Um ano depois, como anda o aparelho. Vamos lá? Então vamos lá. Falando um pouquinho mais aqui do Zenfone Selfie. Primeiro eu queria mostrar para vocês a condição geral do aparelho. Eu não sei se vai ficar bem nítido no vídeo, mas vamos tentar. Dá para ver aqui, estou tentando até jogar um reflexo, que a tela não foi utilizada com película, mas não tem um risco. Ela suportou bem este um ano de uso. Da mesma forma que a traseira original está impecável, sem nenhuma rachadura, sem nenhuma marca. Está bem utilizada, né? Foi utilizado com carinho o aparelho, né? Eu fiquei mais ou menos um mês e meio com ele, 2 meses, depois minha esposa ficou o resto do tempo até agora. Então esse aparelho está em casa há um ano. Na verdade faltam 21 dias, um pouquinho menos, 20 dias para ele completar um ano. Desde o primeiro vídeo foi dia 23 de agosto do ano passado, mas foi um vídeo de primeiras impressões. Eu já estava com o aparelho há alguns dias, então dá para considerar que o aparelho tem um ano em casa, tá? Vale ressaltar o seguinte, gente, ó, eu comprei, uma das primeiras coisas que eu fiz quando esse aparelho chegou em casa, foi o tempo de chegar na loja. Eu comprei essa capinha original da Asus, que é meio emborrachada e é uma borracha mais grossa, e que ela meio que fecha aqui em cima. Depois, daqui a pouquinho eu vou colocar para vocês verem. Ela fecha e cria uma proteção. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nessa parte aqui do aparelho, deixa eu acertar o foco, aqui nessa parte do aparelho. Então, com certeza isso ajudou na vida útil, né, no aumento da vida útil do aparelho. Para não dizer que esse aparelho ficou 100%, que ficou impecável, aonde eu vi alguns riscos, vai ser difícil de focar isso daqui, mas vamos tentar. Aqui, ó, tô jogando um reflexo para ver se fica claro. Aqui perto da entrada do cabo USB, aquela história, você às vezes vai colocar, tá no escuro, ou vai colocar com pressa. Tem alguns riscos aqui nesta parte, ó, tá vendo? E da mesma forma, aqui em cima, aqui é mais difícil de enxergar. Nessa parte aqui de fora, tem alguns riscos aqui. Não na tela, na parte aqui do plástico de fora. Mas assim, coisa bem leve. De resto, olha, não tem uma marca esse aparelho. Então a parte de hardware eu achei bem honesto, bem interessante. Vou colocar a capinha para vocês verem o que eu estava falando agora há pouco, né? Então aqui, ó, tá vendo que a capa meio que, ela cria uma proteção aqui nessa parte próxima à tela, onde eu reclamei agora há pouco, né, que eu sofri alguns riscos aqui de uso, tá? Nessa parte de cima, nessa parte de baixo. Então você colocou a capinha, acabou. Não precisa ser essa original da Asus, pode ser outra, mas é uma proteção que vale a pena colocar. Quanto ao desempenho, o aparelho continua com um desempenho bem honesto, e não tenho do que reclamar, ele está funcionando super bem. As câmeras são muito boas, as câmeras são excelentes. Quanto ao uso com relação à bateria, para o meu uso, ele durou o que qualquer outro aparelho dura. Assim, chega um dia de uso, talvez um pouquinho mais. Com a minha esposa durava mais, dava mais tempo, talvez porque ela tenha menos redes sociais do que eu para cuidar, mas enfim, para ela durava um dia e meio. Mas a bateria é um negócio muito chato, meio complicado de falar, elogiar um aparelho, porque é aquela história, cada um tem um uso diferente, então não dá para falar, pô, a bateria é muito boa, sendo que dependendo do uso, se você joga o dia inteiro, a bateria não vai ser boa. Se você assiste vídeos o dia inteiro, ela não vai ser boa. Se você usa para redes sociais, com um uso um pouco mais leve, a bateria vai ser excelente. Então depende muito do uso de cada um. Mas, de uma maneira geral, me atendeu bem, eu não tenho muito do que
reclamar também com relação à bateria. E assim, de uma maneira geral, a tela desse aparelho é muito bonito, o aparelho tem um desempenho bem satisfatório, a parte de armazenamento também é bem ok, né, com 32 GB de memória interna. Então assim, de uma maneira geral, eu gostei muito do aparelho, e mesmo um ano depois, ele, na minha opinião, continua sendo uma opção interessante, principalmente para quem gosta de tirar foto, tanto por conta do flash aqui, o flash laser que ele tem, que é super rápido aqui na câmera traseira, quanto dessa câmera frontal, que é assim, é um absurdo, né? Essa câmera é uma câmera de 13 megapixels, frontal com flash LED, dual LED, é um negócio que poucos aparelhos têm, principalmente por conta do flash. E aí eu acho que é uma opção interessantíssima para quem gosta de tirar foto, principalmente, obviamente, gosta de tirar selfies. Então ele continua sendo uma boa escolha para esse público. Então é isso, pessoal. Um ano depois, Zenfone Selfie continua mandando bem, continua sendo uma opção interessante. Com relação à questão de fragilidade, que muitos, eu já vi alguns comentários, não muitos, alguns comentários falando, puxa, o aparelho é fraco e tal, que eu disse para vocês. Eu acho que com um mínimo de cuidado, com uma boa capinha, eu acho que você consegue esticar bastante a vida útil, não só desse aparelho, mas de qualquer outro aparelho. Então você consegue minimizar aí o risco de danos. Esse aparelho, obviamente, nunca caiu, ele nunca sofreu nenhum problema mais grave, então não dá para falar se sobreviveria ou não a uma queda, né? Mas de qualquer maneira, assim, o que ele teve de queda foi cair na mesa, entendeu? Coisa simples, mas sempre esteve de capinha e aí acabou resistindo bem. Não sei como seria cair no asfalto, cair no cimento, mas enfim, de qualquer maneira, com a capinha eu acredito que ele tenha um pouco mais de chance, principalmente por conta disso que eu comentei com vocês, essa capinha pegar essa parte aqui, pelo menos algum milímetro, sei lá quanto, para cima da tela, então ela acaba protegendo, ó, mais do que uma capa normal, tá vendo? Que ela meio que abraça o aparelho. Então é isso, pessoal. Eu ainda acho que o Zenfone Selfie é uma compra interessante. É um aparelho que pode ser útil para muita gente e que tem um desempenho bem ok, não dá para reclamar dele não. Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar o joinha no vídeo e de fazer a inscrição no canal. Falou, pessoal, muito obrigado, grande abraço, tchau, tchau.